Riqueza, são apenas, certo? Apenas 10 a 15 minutinhos que vai fazer toda a diferença, né? Toda vez que eu faço um vídeo, eu sempre insisto em repetir as mesmas coisas, né? Por exemplo, um negócio, qualquer negócio organizado, por si só, ele já se vende. Quando você tem um negócio organizado, bonitinho, bacana, né? Com uma boa aparência. Eu sempre digo, o meu laboratório, ele já é um cartão de visita, certo? Aqui vocês podem ver ele numa perspectiva, não sei, às vezes até mais bagunçada, né? Meia confusa, certo? Mas eu tenho aqui na frente uma recepção e se eu tiver um cliente mais chegado, ele senta aqui do meu lado. Ele senta aqui do meu lado. Isso aqui, 50% do meu serviço já está garantido. 50% do orçamento já está garantido. Por quê? Porque eu tenho aqui uma conversa, né, tete a tete com o meu cliente, mostrando o que está acontecendo com o aparelho dele, mostrando o que eu vou fazer e mostrando também os equipamentos que eu vou utilizar para fazer o reparo, ok? Então isso aqui é um diferencial, certo? Mas antes disso, tem vários processos, né? Tem análise, vou dar entrada no aparelho, tudo mais. E é justamente disso que eu vou falar, né? Às vezes, na verdade, muitas vezes, eu quero dar um passo mais largo, mas lá nos comentários do próprio YouTube, no meu WhatsApp, né? Se você tiver alguma dúvida, no meu canal mesmo, você pode falar direto comigo, eu disponibilizo o link do meu WhatsApp. E aí muitas dos meus telespectadores, dos meus alunos, os meus alunos que me seguem, né, não deixam de ser alunos que seguem no meu canal, eles sempre voltam para o básico, né? O básico sempre é uma dúvida básica. Mas foi um assunto que foi muito perguntado e eu vou falar dele sobre hoje, que é a questão de um checklist, né? Uma ordem de serviço, uma etiqueta, seja qual for. Pessoal, e essa pergunta, e o que eu vou falar hoje é bastante relevante, porque sempre é a mesma coisa durante muitos anos que eu já estou nessa área. E isso também acontece comigo, certo? Também acontece comigo. Por exemplo, quando eu recebo um aparelho, porque eu não sei se eu já comentei, mas com certeza comentei, 80% aqui dos meus serviços são de lojistas, parceiros conhecidos, né, que mandam aparelhos para abrir e reparar. E esses 20% são indicações, alguém que me vê no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Google, me acha e traz alguma demanda para mim. Mas, cara, é complicado, sabe? Às vezes eu recebo um aparelho, um lojista me mandou um aparelho para me reparar, e aí não vem nada no aparelho, né? Não vem uma ordem de serviço, não vem uma etiqueta, não sabe fazer uma avaliação no aparelho. Aí eu recebo o aparelho, não tem senha, não diz, não tem escrito o que é o defeito. Aí eu tenho que ficar ligando pro cara para saber o que é o defeito. Aí ele não sabe, ele tem que ligar pro cliente para lembrar qual é o defeito. Beleza, aí eu boto o aparelho para ligar. Aí, cara, qual é a senha? Aí não tem a senha. Aí tem que ligar pro cara para saber qual é a senha. Meu irmão, é uma confusão tão grande. Isso aí me irrita, sabe? Porque quando a gente está focado na manutenção, a gente não tem tempo de ficar ligando. Ei, cara, isso. Macho, e isso aqui, cadê a senha? Qual é o defeito? Tu fez isso, tu fez aquilo? E por incrível que pareça, dessas pessoas se dizem técnicos, certo? Mas, cara, peca no básico. Uma etiqueta, mano, uma etiquetazinha com o nome. Uma etiqueta dessa daqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu focar aqui. Tá focando não? Ó, tem o nome aqui da minha assistência técnica. Aí tem um nome. Foca a câmera.
Ó, tem o nome, o contato, o número da ordem de serviço, quando eu colocar no sistema, o defeito, alguma observação e a senha. Tanto de números como desenho, uma etiquetazinha dessa básica. Beleza. Como eu recebo muito celular de motoqueiro, né, os motoqueiros, se eu receber um celular desse sem etiqueta, eu coloco a etiqueta, certo? Um dos meninos já liga pro cara, coloca uma etiqueta, um dos meninos já liga e já bota aqui as informações já para chegar aqui para o reparo já com as informações mais mastigada possível, porque eu consigo ser bem direcionado no que eu vou fazer. Eu não vou trabalhar no aparelho às cegas. Pessoal, isso aqui é muito importante. Até para você não misturar o aparelho, você saber de quem é o cliente, qual é a senha, qual é o defeito. Então, se você manda um aparelho desse para mim, né, ou para um parceiro que vai terceirizar um serviço, que você vai terceirizar um serviço com ele, manda com essas informações, certo? O mais básico possível. Pelo amor de Deus, pessoal. Agora, tem essa minha etiquetazinha aqui. Tem gente que usa esse tipo de etiqueta. Né? Tem gente que usa. Eu tenho essa minha etiquetazinha aqui, personalizada. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui você gasta mixaria para mandar fazendo uma gráfica, é um adesivo. Vou mostrar aqui para vocês a cartela. Ó. Essas cartelazinhas aqui. Gasta pouco, pessoal. E aí vocês também demonstram um negócio organizado, né? Um cuidado que vocês têm com o aparelho do cliente. Às vezes o aparelho chega rebolado, solto, ó. O aparelho já vem para mim aqui assim, ó, no saquinho bolha, com a etiquetazinha já para me fazer o reparo. Certo? Vamos ver esse daqui que eu mostrei para vocês também. É o mínimo que vocês podem fazer, certo? Para ter um controle, uma organização assim básica, né? Sem sistema, porque como muitos estão começando, é uma área de serviço que cresce bastante, às vezes não precisa investir com sistema, com coisa complexa. Nem o básico tu tá fazendo, mas já quer pensar em sistema, em pagar software. Começa com uma coisa simples dessa, pelo menos para você ter uma noção de como começar a organizar o seu negócio. Certo? Investir em etiqueta. Aqui, ó, eu tenho vários, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou até... Deixa eu ver. Aqui, ó. Vou mostrar aqui. Pessoal, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve no canal, certo? Ativa o sininho. Muita gente assistindo o meu vídeo e pouca gente curtindo. Não sei se os meus vídeos estão ruins, mas não importa, eu vou continuar fazendo meus vídeos com a dor das pessoas, dos meus telespectadores, as perguntas que eles fazem. E aí eu vou, de maneira que eu tenho de contribuir, né, assim, a dedicação que eles têm de assistir meu vídeo, eu criando vídeos relacionados às dúvidas deles, assim como esse. Certo? Então, se esse vídeo tem sentido para você, ó, dá um joinha, né? Se você não é inscrito, já se inscreve e vamos continuar. Então, o que é que acontece? Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Ordem de serviço. Quando eu comecei, era num blocozinho. Ainda eu tenho um bloco. Porque às vezes o cliente chega apressado, ou já tem um cliente na frente e não quer esperar, eu já faço a ordenzinha no bloco. Depois eu jogo para o sistema de ordem de serviço, ó. Tem um modelo de ordem de serviço aqui, ó, manutenção, compra, venda. Aí informações básicas mesmo, mas de extrema importância, como a senha, se o aparelho está ligando, se não está, um defeito apresentado, né, umas condições, o cliente assina, o técnico assina, o responsável pela assistência técnica. Aqui você faz uma ordem de serviço dessa em 1/4 de folha A4, é uns bloquinhos que você faz. 1/4 de folha A4. Cara, tu gasta mixaria na gráfica e tu vai ter um monte de bloco. R$100, tu faz 5 blocos de 100, tu tem ordem de serviço aí, mas pelo menos uma via, 2 vias.
Uma via fica para ti e uma via para o cliente. Coisa organizada, para não ficar enchendo o saco do técnico que tu tá... Enchendo o saco não, atrapalhando o trabalho dele, do técnico que tu tá terceirizando serviço, né? Ou até do teu próprio cliente. Porra, meu irmão, esse cara não... o cliente deve estar pensando assim, o cara não... Fica me ligando, pega a senha, não lembra do defeito. Meu irmão, pela confusão, isso não existe não, mas pelo amor de Deus, o mínimo que vocês podem fazer é isso. Viu? Então, ó, tem uma ordem de serviço aqui, coisa simples. Outro material que eu tenho aqui, que eu uso bastante, não uso, mas já disponibilizei para os lojistas, checklist, certo? Deixa eu dar o zoom aqui. Checklist, ó. Deixa eu dar mais zoom aqui. Ó. Checklist. Aqui tem várias funcionalidades. Esse checklist aqui é um checklist de funcionalidade, de um geralzão do aparelho, né? Aqui eu vejo o sinal. Esse checklist ele vai te atender tanto, principalmente se o aparelho estiver ligando, né? Você vai fazer um checklist mais minucioso se você trabalha com controle de qualidade, né? Tanto na entrada como na saída, esse checklist vai te atender. Se o e-mail está ok, o LCD, o touch, o Wi-Fi, o Bluetooth, né? Os filtros se estão entupidos, botões, a estética do aparelho, o circuito de carregamento. Então é um checklist bem detalhado, onde eu entrego o aparelho do cliente perfeito. E isso aqui ainda agrega valor ao teu serviço. Ó, meu cliente, eu fiz um checklist do seu aparelho para entregar o melhor resultado possível do meu serviço. Ó. Limpei os filtros, verifiquei os botões, fiz uma limpeza preventiva, limpei o conector. Isso aqui agrega serviço demais. Valor demais, na verdade. Até no recebimento, se você quiser, na entrada do aparelho, se você quiser agregar valor, você pode até identificar falhas como entupimento no conector de carga, áudio baixo. Você pode vender para o seu cliente uma manutenção preventiva. Ó, seus aparelhos estão muito sujos. Seu aparelho está muito sujo, certo? Eu posso fazer uma manutenção preventiva que vai melhorar o carregamento, vai melhorar o áudio. Só para vocês terem ideia, eu faço muita manutenção preventiva em fone de ouvido, ó. Certo? Eu cobro R$100 para fazer uma manutenção preventiva em AirPods. Original, lógico, né? AirPods original. Então, vários iPods eu faço manutenção preventiva. Porque o áudio fica baixo, aí limpar as borrachinhas, limpar os contatos internos. R$100, pessoal. Eu faço pelo menos daqui uns 5 por semana. O pessoal me procura bastante para consertar iPods. Tá entendendo? Então, são coisas que vocês deixam escapar, que isso aí agrega valor e dá dinheiro. Você percebe uma solução para o seu cliente, você mostra para ele que tem sentido, ele paga com certeza. Certo? Mostrei a ordem de serviço, né? Mostrei o checklist. Tem uma etiquetinha e tem esse daqui também, ó. Esse checklist que também vai atrás do aparelho. Isso aqui eu fiz para um lojista também. Disponibilizei isso aqui para um lojista. Checklist de avaliação de iPhones. Mas isso aqui pode ser um checklist de avaliação de recebimento também, para você verificar, marcar no checklist do que o cliente está reclamando, né? Você deixa marcado, você está reclamando da câmera, aí você marca a câmera. Você está reclamando dos botões, você marca os botões, certo? Se ele não está reclamando, você já marca para prevenir reclamações futuras, né? Por exemplo, ele não está reclamando da câmera, por exemplo, mas a câmera tem uma manchinha na câmera. Então você vai marcar a câmera, ó, e mostra para ele, ó, tem uma manchinha na tua câmera.
certo? Ó, o teu display, você marca, aí tem um trincozinho no display. Pessoal, então qualquer documentação que vai evitar reclamações futuras, para mim é bem-vinda. Então eu fico bem prevenido em relação a isso, que uma coisa que eu não quero com o meu cliente, nem para mim, é dor de cabeça. Então eu faço o checklist, ensino para os meus clientes lojistas a fazerem um checklist e mandar para mim já também tudo mastigado. Mas, infelizmente, tem aqueles que estão começando, né? Muitas vezes até não sabe, não tem um conhecimento, não tem essa documentação, certo? Então, essa é a hora de você fazer a diferença. Se por acaso, né? Se por acaso esse vídeo faz sentido para você, show de bola, comenta o vídeo. Professor, eu quero esse material, que eu vou disponibilizar o PDF com a ordem de serviço e um modelo de checklist. Três coisas, a etiquetazinha, vou disponibilizar para vocês, ó. Essa etiqueta aqui é o carro-chefe, eu uso demais. Que é o rapidão, aqui é o The Flash. O cliente vai aqui, ó, vai embora, porque os caras aqui como eu trabalho para lojista só deixa, vai embora, e ele manda depois o que é uma relação, aí o menino responsável vai colocando atrás. Isso aqui tem que ter. Vou mandar para vocês esse modelo. Vou mandar para vocês a ordem de serviço. Vou mandar para vocês a ordem de serviço. E vou mandar para vocês esse checklist. Esse checklist aqui, certo? Vou mandar isso aqui para vocês. Aí o que é que eu quero que vocês ajude o professor Eduardo, ajude o canal do professor. Compartilhe esse vídeo se você conhece alguém que precisa desse material. Dá um joinha e comenta aí nos comentários. Eu quero material, professor, eu estou precisando. Ou outro assunto relacionado à área da manutenção. Porque quando você comenta, né, manda alguma sugestão, eu tenho uma direção de como eu vou prosseguindo no meu canal da melhor maneira estratégica possível, né? Porque o intuito do canal é ajudar os técnicos que estão começando na área da manutenção, querem desenvolver uma nova técnica, querem ter uma nova mentalidade. Então, pessoal, certo? Então, é rapidinho, né? 20 minutinhos aqui, como eu faço de praxe, os vídeos. Então, se faz sentido para você, comenta que eu vou mandar esse material para você, beleza? Pessoal, não esquece, um negócio organizado faz todo o sentido. Pessoal, começa do básico, uma boa aparência, organiza a bancada de vocês. Eu fiz um vídeo agora, né, sobre bancada. Organiza a bancada de vocês, deixa organizadinho, os aparelhos no saquinho bolha, com etiqueta, tudo bacaninha. O atendimento hoje personalizado faz toda a diferença. Atendimento personalizado faz toda a diferença. Quando você dá uma atenção ao cliente, o cliente ele faz toda a questão de te pagar mais. Por quê? Porque você deu atenção para ele, você escutou ele, fez ele sentar do teu lado, certo? Resolveu o problema dele mais rápido. Pessoal, aqui é assim, se for um serviço que o cliente vai deixar e vai embora, eu cobro tanto. Agora, Eduardo, cara, eu tô com um problema aqui assim, assim, assado, tem como aí para tu resolver na hora? Pessoal, é outro tanto, é outro valor, é atendimento personalizado, valor agregado, tem uma taxa de urgência, certo? Inclusive, eu vou até fazer em breve um vídeo como você vai precificar os seus serviços. Esse vídeo é muito importante, mas eu estou segurando ele, porque eu quero entregar para vocês um conteúdo bem top. É precificar. Quanto é que vale a minha hora? Quanto é que é o valor do meu serviço mínimo? Valor máximo? Tá entendendo? Então tudo isso é importante para tu ter saúde no teu negócio. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado, certo? Comenta aí que eu vou mandar esse material para vocês, certo? E aí, qual é a cidade de vocês? Já comenta qualquer coisa. A cidade que você está falando, eu quero documento. Professor, eu preciso aprender isso, preciso aprender aquilo. Que aí a gente vai estar... Na verdade, eu vou estar ajudando vocês, beleza? Falou, pessoal, é isso aí. Até o próximo vídeo.